Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre ele, o cara mais rápido do mundo, o Barry Allen ou o Wally West / Flash. O que vai acontecer com ele no DCU? Aonde está o Flash no primeiro capítulo, Deuses e Monstros? É uma pergunta que eu sempre recebo e eu sempre esqueço de fazer vídeo. A gente já falou sobre isso no passado e tal, mas eu sempre esqueço de fazer vídeo sobre isso, que as pessoas ficam muito desesperadas. Aonde está o Flash? Aonde está o Barry Allen? Temos algumas coisas para levar em consideração aqui nesse vídeo, pra gente fazer uma análise do que o James Gunn pode fazer com esse personagem no futuro. Eu acredito que ele vai ter um filme, mas não é agora. Eles precisam fazer um reboot desse personagem. Vamos conversar sobre tudo isso aqui. Possibilidades de aparições aí em The Brave and the Bold, sei lá, qualquer outro filme aí que eles podem trazer. Lembrando, todos os dias tem 2 vídeos, um às 6 da manhã. E eu entro às 7 às 8 da noite, a gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC. Siga aí nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, eu posto vídeo lá, diferente dos vídeos que eu posto por aqui, beleza? Todo dia. É o seguinte, o Flash, ele é... Lá nos quadrinhos, ele foi o primeiro santo da DC, né? Ele era citado como, sei lá, quase que uma divindade, assim, depois do que ele fez em Crise das Infinitas Terras, mas... Pra vocês terem noção, provavelmente muitos de vocês cresceram com o Wally West. Eu me incluo nisso, porque eu cresci ali com o Wally West, porque na época que eu comecei ali a acompanhar o Flash, os quadrinhos ali no Flash, eu acompanhava menos os quadrinhos do Flash no começo, era mais Batman, Superman mesmo. Mas a animação, por exemplo, da Liga da Justiça era o Wally West. O Wally West, ele já era o substituto do Barry Allen, né? Você pega alguns quadrinhos também que tinham ele ali, ó, tipo como o principal Flash, enfim... Por quê? Porque o Flash estava morto. E pasmem, ele ficou tipo uns 30 anos morto no quadrinho. E quando você pega, por exemplo, a morte do Superman, em meses ele voltou, certo? O Flash demorou 30 anos. É óbvio que teve o Wally West para substituir o Barry, mas ele voltou depois de muito tempo. A Supergirl também. A Supergirl voltou naquele quadrinho Batman e Superman Apocalipse. Ou era Batman e Superman e Supergirl. Na verdade é Batman, Superman e Supergirl. E tem aquela animação, Batman, Superman, Apocalipse. Ali é o retorno da Kara Zor-El no universo DC. Eles fizeram até uma animação pra isso, né? Que é aquela animação que ela vai pra Ilha Paraíso, aprende ali com as Amazonas, com o Darkseid lá na Fazenda Quente, enfim. Mas o Flash aqui nesse universo, as pessoas têm que entender uma coisa. O filme dele é muito recente, foi lançado no ano passado. E foi um enorme fracasso, e custou muita grana. O filme do Flash custou 200 milhões. Acho que até foi mais do que isso. Então o que o James Gunn precisa fazer? Primeiro ele tem que trabalhar esses heróis que ele colocou em pauta, Superman, Batman, Lanterna, Supergirl, Amazonas, enfim. E depois ele precisa trazer o Flash de uma maneira sólida. Como que ele vai fazer isso? Muito provavelmente com um filme. Por que eu falo um filme? Porque, veja bem, ele fez algumas apostas. Na verdade não são apostas, né? São certezas. Não é uma aposta você fazer uma série do Lanterna Verde. Não é uma aposta você fazer uma série das Amazonas / Mulher Maravilha. Isso não é uma aposta, é uma certeza. É só ser bom. O James Gunn, ele tá trabalhando com equilíbrios, né? Aqui no cinema tem o Batman e o Superman, e na série tem os Lanternas das Amazonas. Agora uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Eles trouxessem um ator que fisicamente ele fosse ameaçador. Tipo assim, não precisa ser muito forte igual o David Cornswet ou... sei lá, tipo, ser um cara fortão igual o Christian Bale quando era o Batman. Mas um cara que se olha e fala assim, esse cara é foda. Porque o Grant Gustin não passava essa impressão. Muito franzino, embora depois ele treinou e tal. E o Ezra Miller era um pobre coitado, na verdade. Não é isso que eu acho que eles têm que trazer pro Flash. Eles têm que trazer uma imagem mais séria pro Flash. Uma imagem que o Barry Allen seja um cara mais imponente, um cara mais galanzão, sabe? Tipo... Nos quadrinhos ele é assim, ele é um cara super inteligente, enfim, ele é jovem, enfim, mas ele é tipo mais um físico ali próximo do Asa Noturna, digamos assim, de você trazer, ou até, na verdade até mais, né, em vários dos quadrinhos, mas eu acho que tá na hora de trazer um Barry Allen imponente. Você é um cara mais rápido do mundo, então você é foda de qualquer jeito. Só que, por exemplo, a adaptação do DCEU era uma atrocidade. Você pega um ator daquele que... não tem um carisma pra viver um personagem super carismático, que tem um coração muito grande, sabe? O Barry Allen é um cara muito inteligente, muito carismático, muito, assim, imponente. Ele é um cara que, tipo, ele tem toda essa atração aí dele com a Iris, enfim. Então, tipo, eu acho que chegou a hora de você trazer um personagem Flash foda nos cinemas e que ele seja
fisicamente diferente aos anteriores que surgiram, pra você mostrar que, tipo assim, ó, esse personagem aqui é um dos mais poderosos da DC, né? Então, por exemplo, o Wally West ele sempre foi rápido nos quadrinhos, o Wally West é o Flash mais rápido. Eu não acredito que ele vai aparecer no começo, eu acho que ele pode aparecer lá no filme dos Titãs. Na verdade, você pode fazer um filme do Flash, apresentar o Wally West nesse filme e já pincelar que ele, sabe, no futuro ele vai substituir o Barry na liga, mas você pode colocar ele já como Kid Flash ali e depois ele aparecer nos Titãs, porque ele é um outro personagem muito foda. Pra muitos ele é o melhor Flash. Eu gosto dos dois, assim, igualmente. Talvez eu goste mais do Barry Allen pela história do Barry Allen na DC, que é uma coisa muito foda, assim, né? Tipo, ele inaugurou a Era de Prata lá nos quadrinhos, ele é o cara que aparece lá naquela HQ que inaugura o multiverso nos quadrinhos, ele é o cara que participou lá do Reset na Crise das Infinitas Terras, ele tem uma importância pro universo DCU maior do que o Wally West, mas eu acho que os dois são válidos. Eu acho que o Wally West tem que aparecer primeiro nos Titãs, pra dar um peso nos Titãs também, mais um personagem legal. Então, assim, o que eu faria se eu fosse o James Gunn? Eu traria talvez ele pra ser introduzido em algum filme. Por exemplo, se o Flash aparecesse no The Brave and the Bold, ia ser muito foda. Mas assim, nos moldes do que eles querem fazer com a Supergirl, sabe? Tipo, vai ter a Supergirl no Superman, provavelmente ela possa aparecer num grande momento do filme. Tipo, o terceiro ato, sabe? Ela aparece ali, ajuda o primo dela, sabe? E aí ia ser muito foda. O Flash aparecendo no The Brave and the Bold ia ser muito foda também. Não sabemos qual ameaça estaria ali pra ele aparecer, sei lá. Eu gosto muito quando o Flash e o Batman têm arcos investigativos, né? Você tem aquele quadrinho Bottom, que é o início ali do Relógio do Juízo Final, a primeira piscadela pra aquilo. É muito legal. A crítica que eu tenho da DC é que eles se concentram muito no Batman ao longo dos anos. É o meu personagem preferido, é o melhor herói da cultura pop, isso é indiscutível. Pode não ser o melhor pra você, mas ele é o melhor da cultura pop. Ele tem o melhor universo, enfim. Só que a DC não é só Batman. E isso precisa ser trabalhado pela própria DC, né? Eu acho que o DC Studios vai trazer isso de uma maneira mais brilhante, né? Mesmo você tendo dois Batman simultâneos no cinema. Quando você tem o Flash aqui, com, por exemplo, o Flash Reverso, enfim, que é um baita de um vilão, você dá pra você fazer um filme chamado Flash, o homem mais rápido do mundo. Qual quadrinho do Flash você acha que serviria de inspiração aqui pra você trazer pro DCU? E qual é o tipo de Barry Allen que você traria? Se você concorda com a minha opinião, vai ter que ser um cara mais atlético, enfim, pra ele passar uma certa credibilidade, que ele não é só rápido e ficar correndo dos outros, né? E sim dele ser um cara super poderoso. Você ia um dia imaginar ele dando um soco de massa infinita, né? Cruzando a terra, sei lá, dando um soco no vilão, uma parada assim desse tipo. As coisas mais épicas que o Flash faz. Seria legal você trazer a morte em forma de velocidade, que isso tem nos quadrinhos, é o Black Flash, se não me engano. E, pô, é sensacional. Quando chega a hora do corredor, ele vai atrás pra buscar a alma. Parece muito com o Corredor Negro do Jack Kirby, que ele fez lá no Quarto Mundo, enfim. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.